timidez. Gentil e elegante. Simplicidade. Trabalhador, mas nem sempre visível. Abraços bons. Pois é mesmo ele. Eu vou dizer-vos o que ele me tem feito sentir desde que o conheço. Ele tem uma capacidade de autoanálise, passando muitas vezes, sem se aperceber, a quem se cruza no seu caminho, a naturalidade exemplar da consciência das suas falhas, sem filtros, sem barreiras. Permite-se apenas ser, estudando, ensinando, tentando pôr em prática de forma tão leve e sutil, luzindo dessa forma com imensa luz própria e deixando o conselho maior de lucidez de que precisamos de facto analisar quem somos, aceitar, policiar, melhorar, que devemos estudar e que tentemos com simplicidade dar o exemplo, porque a imperfeição ainda nos é característica. Então, caminhemos para combatê-la, passo a passo, e que esse passo seja real, ou seja, do tamanho das nossas pernas e não do tamanho das nossas asas. É este, para mim, o nosso muito especial e querido mentor, que nos vem falar hoje sobre pesquisas atuais sobre mediunidade, não fosse ele um grande estudioso. Fernando Santos. Bom dia para todos. Só posso estar muito grato por tudo aquilo que ouvi e dizer-vos que é imerecido. Tentamos fazer alguma coisa, nem sempre conseguindo, nem sempre fazendo o melhor. Estamos tentando. As palavras carinhosas que ouvimos ficam no nosso coração e o silêncio com que vocês as receberam, igualmente eu também fico muito grato. É curioso, na nossa doutrina, quase que inconscientemente, todos vamos aceitando que o início do espiritismo, com muitos fenómenos, não acontece mais. Não sei porque é que isto está acontecendo. Inclusivamente ouvimos até de pessoas com alguma responsabilidade dentro do espiritismo dizerem que agora já não é mais a época do fenómeno, agora é somente a época em que o espiritismo está preocupado com a nossa melhoria pessoal ou com a nossa moralização. Isto é feito e é dito porque não pesquisamos. Porque se pesquisarmos, nós vamos encontrar as mais diversas experimentações em todo o mundo, com médiuns os mais variados. Então, nesta amostragem, nós escolhemos apenas e só 4 casos concretos, para nós vermos que, afinal, as pesquisas sobre mediunidade continuam a existir e penso que cada vez mais. Porque realmente só com a comprovação científica da mediunidade, a nossa doutrina vai ter o mérito que ela merece, sobretudo porque ela é capaz de nos ajudar. E quando nós estamos lançando aqui uma proposta de saúde integral para o ser integral, quando estamos fazendo isso, não podemos deixar de apresentar a mediunidade com a capacidade real de ajudar a saúde, que é isso que nos move neste congresso. Recorremos a esta fonte que, no fim, se alguém tiver necessidade ou dúvida, nós, com calma, com tranquilidade, podemos dar estas referências para pesquisas posteriores. Na revista Época, apareceu um artigo que igualmente foi publicado também nesta revista, na Plus One, que é uma revista científica de acesso livre, vocês na internet têm acesso absoluto,
e é uma revista que cobre principalmente pesquisas primárias de qualquer disciplina na área da ciência e da medicina. Neste Instituto, e através desta revista, foi publicada em 16 de novembro de 2012, portanto, como veem, é recente, são pesquisas recentes, a neuroimagem durante o estado de transe, sendo isso uma contribuição para o estudo da dissociação. Então podemos dizer que os avanços da ciência da alma, segundo este artigo, uma pesquisa inédita vai usar equipamento da última geração para investigar o cérebro dos médiuns em transe. As conclusões surpreendem. O cérebro funciona de modo diferente em transe do que era expectável, do que deveria ser esperado. Nos Estados Unidos, no mês de julho de 2008, na imensa cidade de Filadélfia, um grupo selecionado de pesquisadores, conjuntamente com médiuns, 10 médiuns, 6 mulheres, 4 homens, fez algo inédito. Durante 10 dias, esses 10 médiuns brasileiros colocaram-se à disposição de uma equipe de cientistas, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, que usaria as mais modernas técnicas científicas para investigar, afinal, a controversa experiência de comunicação com os mortos. Eram médiuns psicográficos. Eu aqui tiro a palavra mortos e digo vivos, porque realmente nós do outro lado temos mais plenitude de vida do que quando estamos aqui, quando somos considerados esses mesmos vivos. Então o cérebro dos médiuns seria sondado por equipamentos de alta tecnologia durante o transe mediúnico e fora dele, para poderem fazer o contraste de apreciação. Foi uma experiência pioneira, podemos dizer, no mundo. Pela primeira vez, o cérebro dos médiuns foi investigado com recursos modernos da neurociência, que ainda ontem aqui nos nossos trabalhos foi tão falada pela nossa querida doutora Lígia. O cérebro mediúnico, que no fundo tem expressão na área frontal do cérebro, relacionado com o planeamento e a criatividade e a racionalização, é usado para a atividade da escrita. Surpreendentemente, foi menos ativada pelos médiuns durante a psicografia, precisamente quando escreviam. Os cientistas, o Dr. Alexandre Moreira Almeida, que inclusivamente defendeu uma tese de doutoramento sobre mediunidade, o Dr. Júlio Pérez e o Dr. Andrew Newberg, ainda o Dr. Leonardo Caixeta e o Dr. Frederico Leão, responsáveis por esta pesquisa, garantiram o uso de critérios rigorosamente científicos, ou não sejam eles próprios cientistas. Então, no laboratório de pesquisas do Hospital da Universidade da Pensilvânia, o principal autor do estudo, o psicólogo clínico e neurocientista Dr. Júlio Pérez, que é pesquisador do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E filho de quem é? Seus pais também há longos anos vêm continuando fazendo pesquisas, as mais diversas, sobretudo na regressão de memória, a ponto de que inclusivamente sua mãe criou um método ao qual foi dado o seu próprio nome, o método Pérez. Então este cientista acalentava a ideia de que a experiência espiritual pudesse ser estudada por meio da neuroimagem. Era um sonho que ele acalentava. Também o cientista Andrew Newberg e a sua equipe
aguardavam com alguma ansiedade lá nos Estados Unidos. Este é médico diretor de pesquisas do Jefferson Myrna Bryant Centro de Medicina Integrativa e especialista em neuroimagem de experiências religiosas. Vejam só, quando nós aqui na Europa andamos fugindo destas coisas, não se quer relacionar de maneira nenhuma religião com ciência, vemos um médico especialista em imagens de experiências religiosas. É um aprendizado para nós e com certeza um convite para outros cientistas adentrarem-se nesta área. Newberg é autor de vários livros com títulos como, por exemplo, Biologia da Crença, Princípios de Neuroteologia, Deus e o Cérebro, Como Deus muda o nosso cérebro. Então os cientistas investigaram se havia alterações específicas na atividade cerebral durante a psicografia. Eu considero que estes médiuns foram muito corajosos, porque raramente os médiuns estão dispostos a que haja técnicas invasivas para estudarem a mediunidade, e eles sujeitaram-se. Então, numa sala com aviso de perigo, alta radiação, começaram os exames. Por meio de um método conhecido pela sigla SPECT, ou seja, tomografia computurizada de emissão de fóton único, mapeou-se a atividade do cérebro por meio do fluxo sanguíneo de cada um dos médiuns, durante o transe da psicografia e na escrita de um texto original da própria autoria dos médiuns, para fazerem o contraste quando o cérebro funcionava em dois casos totalmente distintos. Os autores do estudo partiam da seguinte hipótese: uma vez que tanto a psicografia como as outras escritas dos médiuns são textos planeados e inteligíveis, têm senso, têm significado, as áreas do cérebro associadas à criatividade e ao planeamento seriam ativadas igualmente nas duas condições. Ambos os casos, era escrita, deveria funcionar o cérebro do mesmo modo. Mas não foi o que aconteceu. Quando o mapeamento cerebral das duas atividades foi comparado, os resultados causaram espanto. Surpreendentemente, durante a psicografia, os cérebros ativaram menos as áreas relacionadas ao planeamento e à criatividade. Embora tenham sido produzidos textos mais complexos do que os que foram escritos sem interferência espiritual. Para os cientistas, isso seria compatível, afinal, com a hipótese que os próprios médiuns defendem. A autoria das psicografias não seria deles, mas dos espíritos comunicantes. Daí essa diferença cerebral. Uma das conclusões a que os cientistas chegaram é que a mediunidade envolve um tipo de dissuasão não patológica ou não doentia. E, pelo contrário, segundo a pesquisa, a mediunidade pode ser considerada uma manifestação saudável. Esta é a grande lição que nós teremos que tirar deste trabalho. Porque muitos portadores de mediunidade estão convencidos que é para sofrer. Nós, na Casa Espírita, contrariaremos sempre essa ideia. Médium não é coitadinho. Médium é alguém que tem a disponibilidade de poder ser útil ao seu semelhante. Porque mediunidade é para isso mesmo. Com saúde, com alegria, com disponibilidade. Então a mediunidade pode ser uma expressão comum à natureza humana. E ela o é. Médiuns somos todos. Claro que uns com muito mais ostensividade, porquanto, com certeza, missionários, com certeza endividados de passados delituosos, trazendo agora essa expressão da mediunidade para conseguirem, de algum jeito, ressarcir esses erros dos passados,
que podem ser recentes ou remotos, quem sabe, só Deus o sabe, mas de qualquer das maneiras que ela seja o instrumento de trabalho sagrado, a fim de que o equilíbrio e a saúde sejam sempre atuantes. Outro caso, este publicado na revista no Ano Zero, Vida depois da Vida, Novas Evidências Científicas. É a revista número 257 de dezembro de 2011. Assinadas por Mado Martínez, que é uma filóloga, que atualmente está estudando e trabalhando no campo antropológico na Universidade Nacional de Educação de Distância, em Espanha, e Elaine Vieira, fisiologista e pesquisadora médica na área de doenças metabólicas em Barcelona, também no nosso, aqui ao lado, no vizinho país que é a Espanha. Esta revista apresenta-nos a doutora Julie Bechal, dizendo que ela está conduzindo uma pesquisa importante para demonstrar que há vida após a morte. Já há pouco, na nossa apresentação, nós falámos que do lado de lá nós estamos vivos. Portanto, é só uma questão realmente de procurarmos estas provas, estas evidências, para nos convencermos de vez. Ela é autora dos livros Entre Médiuns, uma busca científica para respostas, mensagens significativas, fazer o máximo de sua literatura mediúnica, de sua leitura mediúnica. Isso também é uma das missões dos médiuns, fazer o máximo das leituras mediúnicas. Porque quase sempre quando um médium recebe uma psicografia, uma psicofonia, de um texto altamente moralizador, para quem é a primeira pessoa? Para quem o recebe. Então que os médiuns façam o máximo das suas leituras mediúnicas. No Instituto Wildbridge, esta doutora Bechal, doutora em farmacologia e toxicologia com especialização em microbiologia e imunologia da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, ela basicamente utiliza 3 métodos para estudar o fenómeno da mediunidade. Vamos ver cada um deles porque eles são muito curiosos. Dividiu as pesquisas em 3 grandes programas. O Proof Focus, o Process Focus e o Applied Research. O primeiro é o programa de pesquisas de informação. São testes para verificar se os médiuns estão dando a informação correta. Então, aquilo que o médium traz vai ser pesquisado no sentido de comprovar a sua autenticidade. O segundo é o programa de pesquisas de operação. Estuda o que sentem e vivenciam, não só orgânica como psicologicamente, os médiuns durante o transe, que permite as comunicações espirituais. E o terceiro é o programa de pesquisas da aplicação. Examina como a informação dos médiuns, o uso, portanto, da mediunidade, pode beneficiar a sociedade em geral. Para mim, este é o mais importante. O que é que a mediunidade pode fazer por nós? Por cada um de nós. Utilizando, então, o método científico, os programas de pesquisa da mediunidade abrangem uma quantidade enorme de dados para pesquisar esses fenómenos. Para evitar resultados tendenciosos, a doutora Julie utilizou o método científico do quíntuplo cego. Fiquei muito curioso para saber o que era isto. Porque realmente um cego já é complicado, 5 é mais. É ou não é? Por esse método, nem o examinado, nem o examinador sabem das variáveis do estudo. São usadas 5 pessoas diferentes para ajudar na análise dos dados, sem que nenhuma delas saiba de que trata o estudo.
Vejam como ela é cuidadosa. Ninguém sabe. Todos dão a sua chega. Todos dão a sua opinião. Todos ajudam na compreensão do todo, mas não sabem mais do que isso. Com os médiuns certificados pelo Instituto Windbridge, a doutora Julie pôde demonstrar que as informações sobre os familiares já mortos, eu digo, continuam vivos, eram exatas. Acresce que os médiuns não tinham nenhum conhecimento prévio sobre a família e o desencarnado. Não sabiam de nada. Para a pesquisadora americana, os resultados até aqui obtidos confirmam a hipótese de que o espírito sobrevive à morte. E temos aqui uma prova concreta. Temos aqui uma prova de alguém que merece o nome de cientista, o professor William Crookes. Nunca ganhou nenhum prémio Nobel, mas ganhou muitos prémios. E talvez para ele a maior honra eram as suas descobertas e não os prémios. Em que durante 3 anos convive com este espírito materializado. O espírito de Katie King. Vejam, de braço dado com o espírito. Talvez das materializações mais conseguidas de sempre na comprovação da existência do espírito. 3 anos, não foram 3 dias. 3 anos. Pois este homem de ciência conviveu com este espírito ao ponto de lhe poder medir a pulsação, o batimento cardíaco, sentir a respiração. Esta é a maior prova de que realmente nós continuamos vivendo do outro lado da vida. A doutora Julie, preocupada com a plena adequação de suas pesquisas aos parâmetros que são exigidos pela ciência, ela declara: este paradigma de pesquisa é ideal, porque o fenómeno da mediunidade é facilmente replicável. Muita gente dizia que não. Muitos cientistas diziam que não pesquisavam a mediunidade porque ela não se repetia. Ela diz que não, é replicável. E podemos trazer a mediunidade ao laboratório. Uma conclusão muito curiosa. Então, concluindo, a inteligência do modelo experimental usado pela doutora Julie nas pesquisas, do ponto de vista metodológico, chama a atenção porque criou imposições entre o médium e o consulente, além de nunca permitir o contacto direto entre eles. O consulente apresentava a sua problemática, ela apresentava o médium não sabia que era o consulente, apenas ouvia e, através da mediunidade, tentava muitas vezes tirar as conclusões necessárias para ajudar na problemática. Isto quer dizer que ela conseguiu fazer avançar um tema que se encontrava travado desde a pesquisa de Rhine e, sobretudo, pela oposição dos céticos. Joseph Banks Rhine, muito melhor conhecido como J.B. Rhine, foi um pesquisador americano, pioneiro no desenvolvimento de pesquisas científicas na área da parapsicologia. Este palavrão, que foi inventado só porque quiseram arranjar um sinónimo para mediunidade, é rigorosamente a mesma coisa. Então, vimos esta experiência muito curiosa da doutora Julie e vamos avançar para outra. Novas experiências de ectoplasmias. Primeiro, percebermos o que é que quer dizer ectoplasma. O palavrão é grego e deriva da junção de 2 elementos escritos. Ectos, que quer dizer por fora, e plasma, molde ou substância. No caso, aquela que sai de qualquer lugar do corpo do médium. Este nome foi introduzido também por um grande cientista. Foi introduzido na parapsicologia pelo fisiologista Charles Richet, Prémio Nobel de Fisiologia de 1913.
Prémio Nobel, para designar uma espécie de substância esbranquiçada que pode exteriorizar-se para fora do corpo de determinados médiuns, exalada por qualquer parte, quais sempre orifícios do corpo, mas também pode ser através da pele, mas mais frequentemente pela boca. Este mais frequentemente nós contrariamos para ver que afinal este está saindo de outro lado. Ectoplasma. A composição. O ectoplasma seria uma substância fria e úmida, às vezes de consistência um pouco viscosa e no geral inodora. O pesquisador James White Black, Prémio Nobel de 1988, chegou até mesmo a postular a fórmula química molecular, que é esta, simples. Carbono 120, hidrogênio 1184, nitrogênio 218, enxofre 5, oxigênio 249. Vejam a complexidade desta fórmula. O barão Albert von Schrenck-Notzing foi um médico psiquiatra e parapsicólogo alemão. Notabilizou-se pela sua pesquisa acerca dos fenómenos paranormais e também do hipnotismo. Nós sabemos que tudo o que seja magnetismo está fundamentalmente ligado ao espiritismo. São duas ciências irmãs. Este médico teria citado que o ectoplasma constitui-se de restos de tecido epitelial e gorduras, este saindo da boca do médium. V. Dąbrowski, me perdoem o polaco, que eu não sei, polaco de Varsóvia, alegou ter encontrado, além disso, matéria derivada de albumina e células orgânicas, sem amiláceos e açúcares. E agora, falamos do passado em relação ao ectoplasma, vamos falar do presente. Há um grupo experimental na Alemanha que se autodenomina Felix Circle, sediado perto de Frankfurt. Desde finais de 2004 está ativo e envolvido em novas e atuais experiências altamente sofisticadas sobre ectoplasma. A julgar pelas descrições do líder do grupo e seu monitor científico, o Dr. Joachim Soederling, conforme descrito num artigo publicado na revista Paranthropology, Autonomia e Morfologia no Ectoplasma do Grupo Experimental Felix. Esta revista é de janeiro de 2011. Traz-nos o renascimento, o que parece fazer reviver a fenomenologia psíquica do século XIX. Precisamente o que dissemos na nossa apresentação inicial. Os fenómenos não foram apenas no século XIX. Os fenómenos não foram no início do século XX. Os fenómenos mantêm-se durante este século XXI e vão continuar. Aqui vemos a exudação do ectoplasma pelo ouvido. Estamos falando do ectoplasma porque ele é muito importante. Se não houver ectoplasma, se não houver um médium de ectoplasmia, não há fenómenos de efeitos físicos nenhum. Nenhum pode ser realizado sem este elemento. E este elemento não é só extraído dos médiuns. Este podemos dizer que é o elemento animal, mas ele pode ser extraído da natureza. Hoje, com alguma propriedade, nós poderíamos dizer que Jesus, o médium dos médiuns, ou o médium de Deus, o máximo em capacidades mediúnicas, Jesus tinha a capacidade de coletar o ectoplasma da própria natureza, dos trigais, dos vinhedos, dos olivais. Claro que a Palestina ao tempo de Jesus era muito diferente da Palestina de hoje. Havia mais natureza, não era tão deserta quanto é hoje. Continuando, o Dr. Soederling é um médico com doutorado em medicina molecular e experimental.
que participa destas sessões de ectoplasmias. No entanto, temos o cuidado de dizer que não são materializações, pois os relatos descrevem apenas a produção de ectoplasma. Não tem sido preocupação dele a materialização dos espíritos, mas comprovar a existência do ectoplasma. Vemos aqui a tenda que é feita, ou cabine, onde o médium fica, e vemos aqui já a exudação de ectoplasma. Ninguém vinha fazendo isto desde o declínio das principais investigações no campo do espiritismo, talvez há mais de 70 anos. O professor Charles Richet. Após ele, poucas pessoas têm feito estes estudos com caráter científico. Usaram uma câmara altamente sofisticada, ela está, uma Canon EOS 40D, perdoe a publicidade, com uma lente especialíssima, que é a chamada telelente, montada num tripé para garantir os melhores resultados fotográficos. Agora vê-se melhor a mesma imagem com a formação do ectoplasma. As fotos foram tiradas em luz vermelha, com uma finalidade, para que os presentes, aqueles que estão assistindo aos trabalhos, portanto às experiências, pudessem ver o ectoplasma. Vemos aqui a formação daquilo que pode ser um corpo inicial. A cabeça pequena, o tórax, as pernas, os pés, os ombros. A luz não vos deixa ver muito bem, mas aqui no computador vê-se perfeitamente. De modo que estas experiências venham reforçar os relatórios históricos antigos. Porque ao tempo de Richet, ou até mesmo do professor Williams Crookes, ou de César Lombroso, ou de tantos outros, o material fotográfico era parecido. As capacidades das máquinas eram parecidas. Não. Hoje tudo é mais fácil dentro desse aspecto. O rosto do médium, o ectoplasma surgindo. Agora também uma fotógrafa americana registou intrigantes e únicas imagens de ectoplasma em 2013. Vejam bem, o ano passado. Shannon Taggart. Em Casa d'Água, no estado de Nova Iorque, vemos aqui o estado de Nova Iorque, a imensa América do Norte, os Estados Unidos. Esta cidadezinha, onde existe um campo espiritualista. A experiência foi organizada pelo médico Dr. Neil Rzepkowski, com o médium do Círculo Félix, o alemão, nos dias 15 e 17 de agosto de 2013. O médium K.M. É ele que é o médium de ectoplasmia. Os espíritos colaborantes autodenominaram-se os químicos. Vejam como é curioso, este também tem senso de humor. E vemos aí a formação de uma mão ectoplásmica com uma axa exudada do médium. Ela está subindo. Então, está-se comprovando que é uma substância dinâmica, com vida, de multicamadas. Aqui, concretamente, o médium a puxa para a parte superior do corpo. Vocês não veem aqui as mãos do médium? É como que seja um lençol sobre ele e ele agarra-lhe nas pontas e puxa para junto da cabeça. Aqui a formação de um rosto, que é pena realmente vocês não terem mais contraste na imagem. Aqui levemente ampliada, a mesma levemente ampliada. Uma enorme massa entre os pés do médium, as sapatilhas, veem-se bem, e o ectoplasma. Parece haver um renascimento de experiências. Na boa e velha tradição espírita, através da mediunidade de efeitos físicos, o invisível torna-se, pelo menos, parcialmente material. Que vejam como a mão do médium se alongou
em função do ectoplasma. Ele aumentou-lhe o tamanho da mão. E agora vamos àquele caso que nos dirá mais diretamente a respeito, porque a fonte é aqui o GEAC. Curiosamente, esta matéria foi publicada, não sabemos como, mas foi na revista C, aqui a revista de Coimbra. Cérebros em transe, segundo a revista, fornecem provas. Que provas? Através do monitor de nível de consciência, no caso, o modelo BIS, Vista, que monitora e apresenta os dados processados da profundidade da anestesia e também da curva do eletroencefalograma em tempo real. A máquina marca em tempo real o que está passando no cérebro do médium. 2 médiuns voluntários foram ligados com sensores. E o que é que isto deu? Em transe mediúnico, apresentavam valores que denunciavam um estado hipnótico profundo, quando na realidade estavam acordados e em pleno uso das suas capacidades para dar aso à ostensividade mediúnica. Valores registados na psicofonia, 30 Hz. Valores registados na pintura mediúnica ou na psicopictografia, entre 47 e 62. Devemos dizer que entre 30 e 60, o corpo humano encontra-se em estado de inconsciência. Então, como é que um falou e outro pintou? Em teoria, os médiuns deveriam estar completamente relaxados, imóveis e num estado de sono profundo. Ups! Aqui há erro. A máquina não poderia estar mais enganada. A médium em transe e através de psicofonia transmitia uma mensagem do espírito coerente e carregada de moralidade e ensinos. O médium pintava 2 quadros, retratos, um com cada mão, em estado de inconsciência. Os culpados eram os espíritos de Renoir e Toulouse-Lautrec. Eram eles que estavam pintando. A culpa é deles. Então, estas experiências foram suspensas. Mas ainda, independentemente disso, há um longo caminho a percorrer quando a Academia quiser. Quando a Academia quiser. Os médiuns estão disponíveis. E se não quiserem, se calhar um dia vão dizer como Freud. Esta frase de Freud ficou profundamente impressa em mim. Profundamente impressa. Como nós, muitas vezes ao resto das nossas existências físicas, é que tomamos a real consciência do que deveríamos ter feito e não fizemos. Olhem as palavras dele. Se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo o que fiz para estudar a paranormalidade. No fundo, estudar o quê? Os médiuns. Isto foi uma confissão dele ao seu biógrafo oficial, Ernest Jones, que o vemos aqui junto numa fotografia com Freud e outros cientistas da época. Uma confissão dos últimos tempos da sua vida. Pouca gente sabe que Madame Curie, a primeira cientista a ganhar 2 prémios Nobel, e seu marido, Pierre, também ele, Nobel, dedicaram espaço nas suas atribuladas agendas ao estudo de médiuns. Pouca gente sabe.
No Instituto Internacional de Metapsíquica, em Paris, fundado por Charles Richet, no início do século passado, Madame Curie inquiriu, com os seus assombrados olhos azuis, a médium de efeitos físicos, a médium extraordinária, Eusápia Paladino. O casal Curie supôs que os segredos da radioatividade poderiam ser revelados por meio de uma fonte de energia espiritual. Quem seria capaz de imaginar isto hoje? Dois extraordinários cientistas pensando ou ligando que através de energia espiritual eles poderiam chegar a melhores e mais profundos conhecimentos sobre a radioatividade, que foram eles praticamente quem iniciou este tipo de trabalho, embora depois Becquerel os seguiu e continuou. Então, enquanto o cinema, a TV e a literatura cada vez se apropriam mais das questões do espírito, a ciência dominante tem torcido o nariz e deixado essas reflexões fora do seu campo. Não sabemos porquê, mas esta é a realidade. Esperemos, porque a esperança é ou não é a última a morrer. Eu soube de alguém que não casou com uma jovem precisamente porque a mãe dela se chamava Esperança. E como a Esperança é a última a morrer, ele não queria ir na frente dela. Então, nós também não vamos deixar que a esperança morra, vamos ficar esperançosos de que a ciência se venha cada vez mais a interessar e investigar as desafiadoras e fascinantes relações entre espiritualidade e ciência. Quer eles queiram, quer não queiram. Vai ter que ser. Porque nós vamos necessitar das coisas espirituais para que o nosso mundo avance. Temos 6.000 anos de materialidade. E aonde é que isso nos conduziu? O que é que estes 6.000 anos de materialidade nos têm conduzido? A períodos extraordinários de sofrimento. Nestes 6.000 anos de história escrita, registada, a humanidade só teve paz 30 anos. O Dr. Sérgio dizia ontem que ainda não tínhamos tido 100. Está comprovado que são 30. Ou seja, em 5.970 anos, nós guerreámos-nos. Matámos-nos. Às vezes com armas terríveis. Extermínios em massa. Fruto dessa materialidade. Será que é este mundo que nós vamos continuar a querer para o futuro? É a pergunta que eu deixo neste trabalho. Será que queremos continuar com essa materialidade galopante que nos mata? Ou, ao contrário, vamos ser esperançosos de que a espiritualização do ser nos traga a alegria, o amor, a paz? Vamos ter essa esperança. Deixamos uma mensagem simples. Para aqueles que não acreditam, céticos, quais Tomés, que tem que pôr o dedinho na ferida, a ciência precisa investigar a sério a hipótese da comunicação entre médiuns e mortos, ou espíritos, melhor dizendo. Isto para os céticos. E para os crentes, essa hipótese deve continuar a passar por mais investigações. Colaborarmos dentro da possibilidade. Só desse modo nós iremos, através do sacrifício, da vontade, do trabalho, da dedicação dos médiuns, nós iremos chamar mais e mais a atenção da ciência e, sobretudo, dos cientistas, para que realmente, através dos seus conhecimentos profundos de ciência, possam fazer cada vez mais e melhor a comprovação de todas estas coisas. Eu confesso-vos, quando iniciei a intenção de fazer este trabalho, nunca pensei encontrar tanta matéria disponível sobre experiências que estão sendo feitas no mundo. Não são estas 4. Podem, se vocês quiserem, acrescentar 40 ou 400.
Porque vocês vão encontrar umas mais perfeitas, mais ostensivas, maiores, outras menores, mas imensas. Em todo o mundo. E com certeza outras feitas que não são publicitadas. Mas aquelas que são publicitadas chegam bem para nos comprovar que nestes tempos atuais a mediunidade está atuante. Os espíritos estão colaborando connosco. A ponto de nós termos testemunhos como o que ouvimos. Que a espiritualidade vem cuidar de nós. Que Jesus nos abençoe e, sobretudo, que nós façamos por merecer que os espíritos nos ajudem. Muito obrigado pela vossa atenção.